Olá pessoal, hoje eu pretendo gravar para vocês 4 videozinhos, um falando sobre essa resolução, outro falando sobre a lei 8142, falando lei, fazer uma lei mesmo, e do decreto 7508, beleza? Lembrando que a gente já falou sobre o outro RDC, o 63, e sobre a resolução 533, 553 na verdade, né? A gente vai falar isso. Vocês vão ver que pelo menos o RDC e a Lei 8142 são muito pequenos, principalmente a 8142 tem uma chance grande de cair, até porque ela fala do controle social. E esse daqui que a gente vai ver agora, né? Deixa eu mudar a coisinha aqui, tá o clássico amarelo, né? Que ele fala sobre a segurança do paciente em serviços de saúde, obviamente, né? É resolução da diretoria colegiada e novamente a gente está aqui no site da Anvisa. Mikael, de daqui a 20 minutos, lembre-se de editar a descrição dos outros vídeos e colocar as resoluções. Eu tinha esquecido. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, no uso de suas atribuições, blá, 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 em reunião realizada, adota a seguinte resolução de diretoria colegiada e eu, diretor-presidente, determina a sua publicação. Isso é que bobagem, né? Às vezes os considerandos até tem algumas coisas interessantes, né? Porque ajudam a interpretar tal. Em normas de ética, por exemplo, costuma ser interessante, né? Mas essa daqui é bobagem, né? Disposições iniciais. Primeiro, seção 1, né? Objetivo. Essa resolução tem o objetivo de instituir ações de quê? De promoção da segurança, obviamente, do paciente e, claro, melhoria da qualidade. Lembrando que a qualidade, a resolução, o RDC, né, 63, ele tem foco em boas práticas e as boas práticas são voltadas para a qualidade. Inclusive, isso é falado, entre aspas, vamos dizer assim, nesse próprio RDC. Abrangência. Lembram que eu falei no RDC 63 que a abrangência era Brasil? Aqui é similar, só que aqui ele vai ser um pouquinho mais restrito por causa desse parágrafo único, beleza? Vamos ler. Vou pegar aqui. Essa resolução se aplica aos serviços de saúde, obviamente. Aí, públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles de ensino e pesquisa. Cópia do RDC 36, só que como eu disse, aqui a gente vai ter uma exclusão. Excluindo isso dessa resolução. Consultórios individualizados, laboratórios clínicos, serviços móveis, é bom sublinhar serviços também, né? E atenção domiciliar. Eles não se incluem nas práticas de segurança, certo? Por quê? Arbitrariedade. Eles escolheram excluir, então a gente vai ter que prestar atenção redobrada, até porque fica fácil para o examinador, né? Ixi, é uma pena que sempre fica cortando um pouquinho. Tem que diminuir a grossura aqui. Que o examinador pode fazer confundindo um com o outro, até porque o caput do artigo é igual, só muda que no 36 a gente não tem exclusão. Né? Definições. Artigo de definição é sempre boa para ser cobrado. E olha o primeiro item aqui, eu vou grifar até com uma cor diferente, que é sobre boas práticas, né? A gente já viu as boas práticas de funcionamento no RDC 36, que é inclusive sobre isso. 36 não, 63. Esse é o 36. Para efeito dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, componentes de garantia de quê? Da qualidade, e a gente lembra muito bem que o guia de boas práticas, vamos chamar assim, né? Ele é muito voltado para a qualidade, e a palavra qualidade mesmo, se você der um Ctrl F, você vai encontrar ela um monte de vezes, né? Que é a segunda, serviços ofertados dentro de padrões de qualidade. Um serviço adequado é um serviço sem riscos, um serviço que atende dentro do esperado e cumpre com o prometido, né? Vamos dizer assim. Ainda podemos pensar nos critérios de eficiência, eficácia e tal, efetividade. Cultura da segurança. Vem a ideia de promover a segurança como um todo, criar-se uma cultura, no caso, uma cultura formada de valores, de atitudes, competências e, claro, comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa, esse último trechinho é bem interessante, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com falhas e melhorar a atenção à saúde. Ou seja, aqui, já no inciso 2º do artigo 3º, a lei ela reconhece que a busca por qualidade acaba tendo algumas barreiras e, eventualmente, erros, falhas vão surgir. Mas a primeira ideia de uma cultura da segurança é promover a segurança e as falhas que acontecerem não vão ser punidas. Não aqui, não vai haver punição, mas a gente não vai olhar para elas com veste de culpa de punição, mas como uma oportunidade de aprendizagem.
é um viés mais proativo, entendeu? Mais benevolente, se vocês quiserem pensar naqueles contextos de líder autoritário benevolente e coisa tipo. Foi a primeira coisa que me passou para a cabeça quando eu estava lendo isso aí. Dano, né? Dano, vamos colocar de que cor? Vamos colocar o outro rosinha aqui. Que rosa é quase vermelho. Dano. Dano, a gente, por si só, como pessoa comum, né? A gente já tem um conceito de dano. Que dano a gente pode pensar como ferimento, como um problema ocasionado, nesse caso, né? Voltando para o contexto de saúde, de um agravo ou de uma doença. É bem similar. Aqui a gente tem a ideia de comprometimento da estrutura ou de função do corpo, ou ainda pode ser um efeito oriundo de um comprometimento. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre um acidente e ela quebra a perna, o primeiro dano, o primeiro comprometimento da estrutura vai ser a própria perna quebrada. Mas, se depois que a perna melhora, ele ainda tem uma dormência, perda da sensibilidade, dificuldade de movimentação, isso daí também vai ser um dano porque é decorrente de um comprometimento anterior. Incluindo aí, doenças, né? Lesão, sofrimento, a própria morte é um dano, né? Incapacidade ou disfunção, podendo ainda ser físico, que é no exemplo que eu dei, é um dano físico, né? Social, um estigma social, por exemplo, a lei brasileira de inclusão, a lei de 2015, né? Ela diz que a deficiência, por exemplo, é um problema não da pessoa, mas da sociedade, ou seja, é um problema social, né? Ou psicológico. E as doenças psicológicas, vamos dizer, estão na moda. A gente vive numa sociedade muito doente psicologicamente por causa de ansiedade, por causa de depressão, e são problemas também que causam problemas por vezes. A depressão, por exemplo, causa muitas vezes isolamento, problemas de alimentação também tem muitas raízes psicológicas e tal. Efeito adverso. Efeito adverso existe o efeito, por exemplo, de um remédio ou tratamento que é o efeito pretendido, e o efeito adverso é um efeito contrário, né? Incidente que resulta em dano à saúde. Ele resumiu assim, mas a gente sabe que o efeito adverso, por exemplo, remédios é comum que eles tenham lá efeitos adversos. Aí, por exemplo, o remédio que é para dor de cabeça pode causar sonolência. Isso acontece, por exemplo. Entendeu? Aí aquele com uma coisa bem resumida, né? Garantia da qualidade, que isso a gente tinha até no guia de boas práticas, né? Que é a totalidade de ações, parece que é copy, ações sistemáticas necessárias para garantir que o serviço prestado esteja dentro de padrões exigidos para os fins a que se propõe. Porque qualidade tem que atingir o objetivo que é proposto, naturalmente. Não é só uma ação, é uma quantidade de ações sistemáticas. Por quê? Porque elas são interligadas, até porque aqui a gente pensa de ações necessárias para um mesmo fim. Por exemplo, para a promoção de saúde, não existe só uma ação, não é só prevenção, é tratamento, é habilitação. Prestada dentro de certos padrões de qualidade, né? Existem diversas normas que vão dizer sobre diversos serviços, inclusive no decreto 7508, por exemplo, a gente vai ver algumas resoluções, algumas coisas que ele faz referência relacionadas a serviços e até mesmo a medicamentos, né? Gestão do risco. Gestão do risco, bota amarelo. Gestão de risco. Aplicação sistêmica e contínua de procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade, o meio ambiente, a imagem institucional. Aqui o que a gente precisa levar para a prova? Gestão do risco se refere, claro, a controle de riscos, e aí a gente inclui os eventos adversos, né? Que afetam a segurança. A gente está no RDC sobre segurança do paciente, então isso daí é até inerente, né? A saúde humana, essa parte a gente deve levar também, a segurança humana, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional também é um valor a ser protegido, certo? Incidente, que é algo diferente de acidente, né? É um evento ou uma circunstância que poderia ter resultado ou que resultou em um dano. O que é dano? A gente viu o conceito de dano, é um comprometimento ou é um efeito oriundo dele. Em dano desnecessário, porque existem, claro, danos necessários. Por exemplo, uma cirurgia é comum que a gente corte um pedaço da pessoa. É um dano necessário, mas existem danos desnecessários. A gente já viu, por exemplo, médicos que eles deixam o equipamento indevidamente ligado e acaba gerando alguma queimadura no paciente. Isso já aconteceu, é um dano desnecessário, né? Um incidente é esse evento ou circunstância, que poderia ter resultado, né? No caso, ela causou apenas um risco, ou que ela causou efetivamente um comprometimento, ela causou efetivamente um dano, né? Núcleo de segurança do paciente, que a gente vai ver depois, tem um dos capítulos aqui que ele fala sobre o núcleo de práticas, mas a gente pode pensar basicamente com uma comissão relacionada com a segurança. A gente, como eu disse, vamos ver daqui a pouquinho as funções dele.
ela é configurada como uma instância de serviço de saúde criada para promover, apoiar e implementar ações voltadas aqui à segurança, obviamente, né? Plano de segurança, que, claro, ele vai ser gerido, controlado, fiscalizado pelo núcleo, né? Plano de segurança do paciente em serviço de saúde, documento que aponta situações de risco e descreve estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde para a gestão do risco. No caso, são normas, são indicações, são orientações. Visando o quê? Prevenção, mitigação dos incidentes, que são eventos ou circunstâncias que resultam em danos ou em possibilidade de dano, a mera possibilidade de dano é já algo a ser evitado, né? Se é possível acontecer um dano, significa que o dano, se repetindo a circunstância, né, ele vai acontecer. Desde a admissão até a transferência, alta ou óbito do paciente. Ou seja, envolve o paciente como um todo, né? Segurança do paciente, o conceito maior que quer ser preservado por meio desse RDC, né? Redução ao mínimo aceitável. De novo, sempre vai ter riscos necessários, riscos inerentes aos próprios procedimentos de saúde, né? Todo remédio, por exemplo, ele pode acabar dando uma alergia, mesmo que ela não seja conhecida do paciente. Então, é um risco necessário, é um risco mínimo, e ele é um risco aceitável na maioria dos casos, né? Do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. Serviço de saúde. Estabelecimento, né? Lembrando aqui que os serviços, eles são tanto públicos ou privados, a gente viu lá em cima na parte da abrangência da lei, ao desenvolvimento de ações relacionadas à promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde. Qualquer que seja o seu nível de complexidade, aí a gente pensa no nível mais baixo, que seria a atenção básica, passando para a média ou até a complexidade intermediária, até a alta complexidade, né? Em regime de internação ou não, lembrando que na abrangência da resolução não está a internação domiciliar, incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis, né? Isso é um serviço de saúde, mas, de novo, aqui não se inclui na resolução os consultórios individualizados e, inclusive, os serviços de atenção domiciliar e móveis, tá? Apesar dele ter feito referência a serviço de saúde. É serviço de saúde? É, mas não vai se incluir nas determinações, vamos dizer assim, dessa resolução. Tecnologia em saúde. A tecnologia a gente vai pensar em amplo, que a gente tende a pensar a tecnologia só como uma coisa moderna, mas, por exemplo, um bisturi também é tecnologia. Ah, mas não tem chip. Não, tecnologia vai ser equipamentos. Vão ser equipamentos, vai ser insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço. Vamos pensar na estrutura como um todo, os equipamentos, os instrumentos que vão ser usados para as práticas de saúde. Capítulo 12. Essa é bem tranquila, tá vendo? A gente já está basicamente na metade. Das condições organizacionais. A exceção 1, a criação do núcleo de segurança, tá vendo? Que eu disse que a gente já ia falar dele. A direção do serviço de saúde deve constituir o núcleo de segurança do paciente e nomear a sua composição, conferindo aos membros autoridade, aqui a gente vai autoridade, poder e responsabilidade para executar as ações do plano de segurança do paciente em serviço de saúde. Notem que aqui vamos ter uma composição, ou seja, vai ter vários membros, até porque a ideia de núcleo, né, fica embutida a ideia de várias pessoas, mas ele não falou ainda sobre as funções, vai falar logo abaixo, mas ele não falou sobre a sua composição. São quantos membros, esses membros devem ser usuários? Não, ele não falou e na resolução inteira não é falado, certo? Para primeiro, a direção de saúde pode utilizar estrutura de comitês, comissões, gerências, coordenações ou núcleos já existentes para o desempenho das atribuições. Ou seja, importante é a atribuição ser feita, as atribuições do núcleo. Não importa como exatamente ela vai ser feita. Até por isso foi que a resolução evitou de determinar uma composição, um modelo rígido. O importante é garantir os itens que eu vou especificar logo abaixo. Como você vai fazer isso? Problema seu. Faz um comitê, uma comissão, usa uma gerência que já existe, mas faz essas atribuições para garantir, claro, a segurança do paciente. No caso de serviços públicos ambulatoriais, pode ser constituído um NSP para cada serviço de saúde ou um NSP para um conjunto desses, conforme a decisão do gestor local. É uma possibilidade, né, no ideia de novo. Não importa como você vai fazer esse negócio, mas institui alguém, determina que alguém faça as atribuições. Mas tem vários serviços ambulatoriais, não dá para fazer um para cada, porque alguns são muito pequenos. Beleza? Então, junta essa galerinha e faz um só para, de novo, obedecer às atribuições que eu vou falar logo abaixo.
Para o funcionamento sistemático e contínuo, não caia na pegadinha de dizer que ele vai realizar ações pontuais. É sempre, até porque a segurança do paciente é uma coisa que deve ser mantida sempre, né? A direção do serviço de saúde deve disponibilizar, recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais. Isso vai somar alguma coisa? Eu acho que não, né? Se a direção instituir, ela também vai dar meios para trabalhar. E aí aqui a gente tem, essa parte é mais importante, eu vou botar botar laranja. Um profissional responsável pelo núcleo, com participação nas instâncias deliberativas do próprio serviço de saúde, né? No caso, a ideia do núcleo não pode ficar isolado dos outros órgãos do sistema, senão o risco que acontece é que políticas importantes, políticas que têm a ver com segurança, acabem não sendo tratadas e depois o núcleo vai ter pouco o que fazer, porque teve uma decisão estratégica, vamos dizer assim, que foi tomada em desacordo com normas de segurança. O núcleo deve adotar os seguintes princípios e diretrizes. Questão de princípios, questão de diretrizes, questão a ser cobrada. Melhoria contínua de processos de cuidado e de uso das tecnologias. Disseminação da cultura da segurança, a ideia de não de punir, mas de aprendizado com erros e falhas, né? Articulação e integração dos processos de gestão de risco. Garantia de boas práticas de funcionamento, que a gente tem até outra resolução especificando mais o que são garantias de boas práticas, né? Sempre voltado na direção de qualidade. E aqui as competências, que vão ser exercidas pelo núcleo, mas não necessariamente ele vai ser constituído um núcleo, né? A gente já viu isso, que pode se usar de uma estrutura já existente para promover essas atribuições. A primeira é promover ações de gestão do risco, desenvolver ações para integração e articulação, está aqui entre os princípios, então está fácil de lembrar. Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência ou não de conformidades nos processos e procedimentos realizados. A existência de não conformidade, E na utilização de equipamentos, medicamentos, insumos, propondo ações preventivas. Isso daqui é o quê? Falhas. Ele vai verificar a existência de falhas, a existência de situações que podem gerar um risco e que possam gerar danos aos pacientes, né? Deixa eu escrever aqui. Falhas. Ok. 4. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente em serviços de saúde. 5. Acompanhar as ações vinculadas ao plano de segurança do paciente em serviços de saúde. Implantar os protocolos. Lembrar que a gente viu aqui que existe o plano, né? Esse daqui, deixa eu ver. Esses 4 são bem relacionados, mas o 7 não é tanto assim, mas vamos botar todos numa mesma caixinha, né? O primeiro, todos esses aqui são relacionados bastante com o plano de saúde. A primeira é acompanhar. O segundo é implantar protocolos de segurança, que vão ser oriundos, claro, do plano, né? E realizar o monitoramento também, atividades tipicamente de controle. Estabelecer barreiras, estabelecer formas de prevenção de inibir incidentes, né? Que são as circunstâncias que causam dano. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade de serviço de saúde. Analisar os dados sobre os incidentes, ou seja, o que já ocorreu, sempre visando, né, correção e controle também. E eventos adversos, decorrentes da prestação do serviço. Compartilhar e divulgar. Um dos objetivos do SUS, a gente vai ver, que é a divulgação de fatores, condicionantes e determinantes. Aliás, acho que essa daqui sobre condicionantes e determinantes eu já gravei, que eu lembro que eu gravei uns 3 ou 4 sobre SUS, né? Acredito que essa já está naquele pacotinho. Notificar ao sistema, a vigilância sanitária, de eventos adversos decorrentes da prestação do serviço, para que a própria vigilância possa exercer o seu controle também. Manter sob a sua guarda e disponibilidade à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos, documentos, acompanhar alertas sanitários que eventualmente forem emitidos, né, pela vigilância e outras comunicações divulgadas de novo pela autoridade sanitária, né, já tinha falado. É porque, como eu já li, às vezes eu fico adiantando informação sem querer, perdoe. Do plano de segurança do paciente em serviço de saúde. Quem é que vai desenvolver, implementar, inclusive atualizar? Vai ser o núcleo, certo? O plano de segurança do serviço de saúde, elaborado pelo núcleo, como eu já disse, deve estabelecer estratégias e ações de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde. Ok. O que deve ser feito nesse plano? Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos do serviço. Integrar os diferentes processos de gestão de quê? Dos riscos.
implementação dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, identificação do paciente. Eu quero sublinhar 2 aqui. Higiene das mãos, também vai ser promovido. E úlceras, 3, aliás. E prevenção de câncer. Vocês lembram? Quem viu o meu outro vídeo, deixa aí no comentário se vocês lembram desses aqui. A gente falou no RDC 63, agora há pouco considerando meus vídeos, né? Foi outro. Sobre eles, que ele também está incluído lá. Ou seja, está em 2 lugares. É uma coisa muito específica, né? Então é interessante a gente lembrar bem deles, decorar. Segurança cirúrgica, tranquilo isso daqui, né? Segurança na prescrição de medicamentos, na uso de sangue e hemoderivados, no uso de equipamentos e materiais. Isso daqui tranquilo nessa parte. Segurança cirúrgica também é bobagem. Não que a segurança seja bobagem, claro. Decorar isso daqui é tranquilo. Faz sentido que um plano de segurança inclua medidas relacionadas à segurança cirúrgica, não? Manter registro de órteses e próteses quando este procedimento for realizado. Prevenção e controle de eventos adversos, né? Os danos, sempre. Incluindo infecções relacionadas à assistência. Segurança nas terapias nutricionais interal e parental. Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde. Estimular a participação do paciente e dos familiares. Essa daqui é interessante. Sempre vai ter o vetor de participação da comunidade, uma das diretrizes do SUS, né? Apesar daqui não ser SUS, é claro que as normas que são inerentes ao SUS acabam, vamos dizer assim, espirrando para os particulares também. Promoção de um ambiente seguro, né? Que esse daqui seria o resumão de todos, entendeu? Quando eu estou garantindo a segurança da terapia nutricional, prevenção de úlcera, a evitação de queda, a lavar as mãos, eu estou sempre tentando promover um ambiente seguro. Capítulo 3, e a gente já vê aqui 4, já estamos no finalzinho. Como eu disse, essa daqui é bem pequena. Da vigilância, apesar que eu consigo deixar grande, né? Acho que ficou com uns 20 minutos, se não for mais. Vigilância, do monitoramento e da notificação de eventos adversos. O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado por quem, senhores? É o núcleo de segurança. Como eu disse, quem monitora, quem exerce atribuições de controle é o núcleo. Até por isso que essas atribuições podem ser exercidas por qualquer órgão, vamos dizer assim, qualquer gerência, comitê e comissão. Porque o importante é que elas sejam exercidas. Não é a existência do núcleo que é o ideal. O ideal não, que é o essencial. A notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada mensalmente pelo NSP, até onde, mensalmente, vamos grifar isso daqui, até o 15º dia útil do mês, né? Subsequente ao mês da vigilância. Ou seja, aconteceu em janeiro algo, eu vou notificar até dia 15 de janeiro? Não, porque dia 20 de janeiro aconteceu alguma coisa, esqueço. Não, eu vou notificar até o dia 15 do mês seguinte, nesse caso, do mês de fevereiro, né? Os eventos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas, né? Até porque é uma coisa mais pesada. Uma coisa é dizer que um paciente sofreu um acidente e ele sofreu um corte, uma cicatriz maior do que deveria. Isso daqui é uma coisa. Agora, que um paciente sofreu um acidente e ele morreu, é uma coisa mais importante, né? Até porque a gente tem também a ideia de prevenção. Se aconteceu em determinado caso, pode ser que essa situação possa vir a ocorrer em outra situação. Vamos pensar em um evento adverso que aconteceu na aplicação de um remédio para tratar uma doença comum. Vamos pensar uma dengue, por exemplo, da vida. Isso acontecendo em um lugar pode acontecer em outro também. Compete à Anvisa. Agora é a Anvisa. As únicas competências da Anvisa vão ser essas 3. Monitorar os dados de eventos adversos, notificados, claro. Divulgar relatório anual, né? Essas datinhas, decorem, mensal, anual, quinzenal. É bom que a gente só tem poucas, né? Quinzenal não, até o dia 15. Sobre eventos adversos, com análise das notificações realizadas pelo serviço. Acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal, as investigações sobre eventos adversos que resultaram em morte, ou seja, aqueles que em 72 horas foram notificados. Então, o de 72 horas eu vou botar até... Esse daqui ninguém dá pra ver. É um que eu não posso usar. 72 horas. Disposições finais. O serviço de saúde é abrangido por essa resolução. Lembrar que todo mundo é abrangido, salvo consultórios, salvo serviços domiciliares, salvo serviços móveis. E tem mais um que eu já consegui esquecer. Cadê? Aqui. Atenção. Consultórios individualizados, falei, né? E laboratórios clínicos. Eles não se incluem. Para a estruturação do núcleo e a elaboração do plano de segurança,
e o prazo de 150 dias para iniciar a notificação mensal dos eventos adversos contados a partir da publicação da resolução. Né? O descumprimento das disposições constitui infração sanitária. Tá aqui, beleza. Eu pensei que estava com o lápis. E essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, isso é por baixo do tempo. Beleza? Com isso a gente encerramos. Então, não esqueçam do like, de curtir e comentar. E vamos lá iniciar a 8141. Algumas pessoas falaram do ágil, como sempre. Algumas pessoas falaram da velocidade. Aí eu quero aproveitar esse finalzinho de vídeo para justificar, né? Que quando minha voz começa a doer, é comum que eu comece a adiantar, porque, tipo, quanto mais rápido, né? Mais fica tempo relaxando depois. Mas já comprei um microfone. E, infelizmente, eu vou terminar a edição até sexta-feira e foi comprar pela internet. Aqui no município onde eu moro eu não encontrei. Então, as próximas de lá para o finalzinho lá para o meio de fevereiro, vai estar com a qualidade supimpa, certo? Mas essas aqui vocês vão ter que aguentar um pouquinho mais rápido, um pouquinho de vez em quando, beleza? Não esqueçam do like, do curtir e comentar. Falou, valeu, obrigado pela paciência.